mundo aqui dessa sala um dia já tomou o Nesquik rosa, tá? Diga que não, que é mentira. Se você estiver dizendo para mim, se você disser para mim, não, eu nunca tomei aquele Quick rosa, não, que é morango, né? Você está mentindo. Eu tenho certeza que algum dia você já tomou aquele Quick rosa, tá? E nome completo aqui no chat. O assunto é um assunto novo. Eu espero que estejamos todos bem de saúde emocional, física e psicológica, espiritual, tá? Eu espero que todo mundo esteja disposto também a aprender, porque esse nosso conteúdo aqui, ele é um conteúdo muito simples. Vou dar aqui um spoiler para vocês. Esse assunto de agora, ele não é um assunto propriamente dito. Ele é um assunto para eu aprender outros conteúdos. Como assim, professor? Vamos lá. Quando você aprende a somar, multiplicar, dividir, subtrair, em seguida você vai ter que aprender expressões numéricas e outros assuntos. Então, é como se fosse assim: você está aprendendo agora a somar. Hoje nós vamos aprender a somar. Tá? E esse assunto de hoje, tá, gente? O nome dele é vetor. Vou colocar já o slide aí na tela para vocês. Esse assunto, por si só, ele não vai fazer nenhum sentido, nenhum significado, tá? Esse assunto, ele não vai servir para nada sozinho.
Oi, alô? Oi, oi, oi. Me diga aí se está aparecendo um slide aí na tela, gente, por favor. Não, professor, tá aparecendo no slide, não. Tá não? Espera aí. Botei para apresentar aqui ele. E agora, Glória? Slide aí. Agora apareceu. Então, bora lá. Vamos lá. Primeiro lugar, bom dia. Segundo lugar, eu quero que vocês deem uma olhada nesse conteúdo, porque esse conteúdo ele é muito simples, tá? Na realidade, ele por si só, ele não vai ter justificativa de aprendizado. Como assim? Por si só não vai ter justificativa de aprendizado, porque esse assunto vetor, tá? Ele serve para representar uma grandeza matemática, tá? Ele não serve para representar uma grandeza física, melhor dizendo. Grandeza física, gente, é todas as unidades de medidas. Então, vetor vai representar algumas unidades de medidas, tá? Da física. Vetor, na realidade, gente, ele é um símbolo matemático. Eu acho que o slide que saiu da tela. Aí, o professor tá mais na tela, não. Opa, peraí, vamos botar de novo. Computadorzinho que tava desacostumou de trabalhar. Pronto, agora vai dar certo. Pronto, apareceu aí? Apareceu, não. Hum, não Agora apareceu. apareceu. Então pronto, vamos lá. Então deixa eu falar aqui para vocês. Esse agora vai ser o assunto mais fácil do ano, tá? Vamos aproveitar para todo mundo tirar 10, passar direto, tá? É, porque não tem assunto mais fácil esse ano do que esse agora que nós estaremos vendo a partir de hoje. Tá, como é o nome desse assunto de agora? O nome desse assunto de agora chama-se vetor. Vetor, gente, ele é um símbolo matemático, tá? Ele é um símbolo que ele representa um tipo de grandeza. Anota bem aí, o que é grandeza, professor? Grandeza é uma unidade de medida, é um tipo de medida, tá? Na física a gente usa muitas unidades de medida, tá? Então, eu tenho grandezas do tipo escalares e eu tenho grandezas vetoriais. Então, ou seja, eu tenho medidas chamadas escalares e medidas vetoriais. Quem são as medidas escalares, tá? As medidas escalares, tá? São as medidas que eu só preciso de um número para fazer a representação dessa medida escalar. Por exemplo, se eu disser que são 10 horas e 1 minuto, tá? Essa medida 10 horas, tá? E 1 minuto é a medida de tempo, tá? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, eu não preciso dizer mais alguma coisa. Se eu disser que eu tenho 80 quilos, mentira, tá? Então, a medida de unidade que eu estou usando, a grandeza que eu estou usando é o quilograma, tá? Se eu disser que a minha rua tem 200 metros, qual é a unidade de medida que eu estou usando? É o comprimento. E essa unidade de medida precisa de algum complemento? Não, ela não precisa de comprimento. Então, eu digo que toda unidade de medida que você vai dizer o número e não precisar você informar mais nada extra, eu vou dizer que isso aí é uma grandeza escalar. Tá? Então, quais são as grandezas escalares que eu conheço? Eu tenho um comprimento, eu tenho uma área, eu tenho um volume. Opa, passou aqui sem querer. Comprimento, tem uma área, tem um volume, tem um tempo, tem uma massa. Tá? Então,
Grandeza, anota bem aí, risca bem aí no teu caderninho. Grandeza é uma unidade de medida. Existem dois tipos de unidades de medidas. Tá? Quais são as unidades de medidas que existem? São medidas escalares e medidas vetoriais, tá? Então, bom dia, Marjorie. Então, as medidas chamadas escalares, você basta dizer um número que você já definiu aquela unidade de medida ali. Você disser o número, já está definido. Por exemplo, é 1 quilo. Qual a unidade de medida que eu estou usando aí? O quilograma. Tá? Esse quilograma está definindo que tipo de grandeza? Massa. Se eu disser 27 graus Celsius, fala para mim aí, que tipo de unidade de medida que eu estou usando aí, galera? 27 graus Celsius. Qual a unidade de medida que eu estou usando? Bora lá, Paula, Marjorie, Sávio. Se eu disser 27 graus Celsius, qual a unidade de medida que eu estou usando? Ana Clara, Ana Júlia, Ana Lívia, Bruna. Opa, Maria Vitória, parabéns, 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 tá? Eu estou usando a unidade de medida de temperatura. Então, eu preciso dizer mais alguma coisa a respeito da temperatura? Ou só eu dizer, se eu disser para você, hoje está fazendo 27 graus. Você vai me perguntar 27 graus leste, sul, oeste, mais alguma informação? Bora lá, participando aqui do chat, galera. É necessário, depois de eu informar 27 graus Celsius, mais alguma informação complementar? A Maria Vitória, que está nota 10 aqui no quesito participação, deixa eu logo anotar bem aqui assim, aluna nota 10, que já vai ganhar pontos extras, bem aqui, tchá, tchá, tchá. Maria Vitória Coelha, a Coelho. E a Maria, a Ana Paula, deixa eu ver quem mais, os alunos que já estão ganhando ponto aqui, não vão precisar tirar 10 na prova. Maria Vitória, Maria Paula. Você, gente, você pode mandar para mim uma mensagem privada, se você tiver, sabe aquele aluno que tem vergonha de falar, tá? Existe a possibilidade de você mandar uma mensagem privada para mim. E aí no chat. Então, vamos continuando. Agora, existem grandezas, ou seja, unidades de medidas que, se você disser apenas o número, você não vai conseguir informar completamente aquela unidade de medida. Por exemplo, quando eu vou empurrar um objeto, eu tenho que colocar uma força. Qual é a unidade de medida de força? Alguém sabe? Alguém lembra qual a unidade de medida de força? Unidade de medida que nós utilizamos para força. Qual é a unidade de medida? Marjorie, está lembrada qual é? Do ano passado. Cíntia. Cadê o Miguel? É o Miguel entra aqui, Space Fox, não sei o que, cadê? Não lembra? Ah, o Miguel aqui, ó. Isso, é grandeza. Eu estou falando a palavra unidade de medida porque muitas vezes nos livros, e os professores ficam falando grandeza, grandeza. Chega o final do ano, chega no terceiro ano, o aluno não sabe o que é uma grandeza. Então, eu estou te falando, grandeza é um tipo de medida, é uma unidade de medida. Ok? Isso, grandeza é um tipo de medida, é uma unidade de medida. Tá? Eu estou explicando porque lá no livro, às vezes, ele está escrito, mas não está claro. E o meu papel aqui como professor de uma matéria ótima é simplificar a vida de vocês, facilitar a vida de vocês. Tá. Qual é a unidade de medida de força? A unidade de medida de força, ou seja, a grandeza da força, é Newton. Se você disser assim, eu vou empurrar uma caixa, eu vou colocar uma força numa caixa para que a caixa saia do lugar. Então, se eu vou empurrar uma caixa, se eu vou colocar força numa caixa, tá? Você vai me perguntar, para onde é que você vai empurrar essa caixa?
eu vou colocar uma força de 20 newtons para empurrar uma caixa. Mas, além de saber módulo, saber um número, a intensidade dessa força, 10 newtons, 20 newtons. Newton, para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora na física, é uma unidade de medida de força, tá? Mas eu preciso dizer se é na horizontal, se é na vertical, se é para cima, se é para baixo, se é para a direita, se é para a esquerda. Vocês estão lembrados disso aí? Bora? Ok. Sim ou não? Bota só a carinha feliz para quem tá lembrado. E aquela essa carinha bem aqui para quem ainda tá dormindo. Cadê vocês? A Paula tá acordada. Já tomou o Nescauzinho dela, o Todinho, o Italaquinho, Itambinho. Bruna também. Já tomou o Nescauzinho, Italaquinho, Itambinho, Quickzinho. E bota a carinha feliz aí também. Bota a carinha feliz também quem tomou seu cuscuz. Eu. O cuscuz. O famoso cuscuz, o beiju. Ô, coisa boa. Então, continuando. Bom dia, Evelyn. Ainda não tinha falado com a Evelyn hoje. Quem mais que eu não tinha falado hoje? Deixa eu ver bem aqui quem não tinha falado. O João Vitor, Evelyn Lucas, a Maria Paula já tinha falado, a Vitória, a Marjorie não deu nem bola para mim. Deixa eu ver, o Sávio. Bora aqui, o Sávio. Maria Paula, Lucas, João Vitor, Evelyn, a Cíntia foi. A Cíntia é uma das primeiras. A Cíntia, ela, o pessoal derruba ela da cama às 6 horas da manhã. Ana Clara, bom dia. Já falei com todo mundo. Bom dia, professor. Opa, que bom, tá todo mundo aqui feliz, bochei. Vamos continuando aqui. Tá. Existem dois tipos de unidades de medida que são grandezas. O nome é grandeza. O nome certo da física é grandeza. Mas eu vou dizer aqui para vocês que é unidade de medida. Quais são as unidades de medidas? Tem as grandezas escalares, você dá um número para elas, pronto, não precisa de mais nada. Mas existem as grandezas que você, além de dar um número, você tem que dar outra informação. Eu queria saber se está entendido isso aí para vocês até agora, que isso aí já é questão de prova. Grandezas, você saber diferenciar entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Bota aí ok quem já entendeu a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Bota ok aí. Ok é o nosso famoso emoji. Inclusive, esse no final de semana eu criei até um avatar para mim. Só que o cara apareceu careca na foto do avatar. Não sei por que aconteceu isso. Na hora que eu mandei tirar um selfie aqui, o avatar que apareceu pequenininho foi um avatar careca. Careca mesmo. Pronto, bora lá. Então, o Miguel, a Mavi, a Maria Vitória e a Bruna já sabe diferenciar grandezas escalares de grandezas vetoriais, né? O resto, tante da turma, eu queria saber se já sabe diferenciar grandezas vetoriais de grandezas escalares. Grandezas vetoriais de grandezas escalares. Primeiro que tu já sabe agora, já está sabendo que é grandeza, que são as unidades de medida. Ah, então, vamos continuando aqui. Quais são os tipos de grandezas vetoriais, que são as grandezas que nos interessam agora, tá? Para a grandeza vetorial, eu preciso de um módulo. Gente, módulo é um número. Eu preciso de uma direção, tá? E eu preciso de um sentido. Módulo, direção e sentido, tá? Vamos lá. Quais são as características de um vetor? Tá.
vetor, gente, ele vai ser um símbolo matemático, tá? Vetor vai ser um símbolo matemático, que é uma seta. Pronto, vou logo dar um spoiler aqui para vocês. Vetor é um símbolo matemático que vai ser representado por uma seta, tá? Então, algumas grandezas, algumas operações vetoriais, tá? Elas vão ser simbolizadas por essa seta, tá? A partir de agora, na física, no ensino de física, nós vamos representar força, deslocamento, velocidade com uma seta, tá? E como é o nome dessa seta? O nome dessa seta é vetor. E todo vetor, ou toda grandeza vetorial, ela tem que ter um módulo, isso aí pode anotar. Ela tem que ter uma direção e ela tem que ter um sentido. Módulo, gente, pode anotar entre parênteses aí, que é o número, tá? Pode colocar, inclusive, eu esqueci de colocar aqui, que módulo é igual a número, que é igual a intensidade. Vocês anotaram aí? Módulo, vou até anotar no chat. Módulo, vou colocar aqui. Módulo é igual a número, é igual a intensidade. Muitas vezes, nas questões, você vai ouvir falar isso aqui, ó, o módulo do vetor. Professor, o que é módulo do vetor? É o número, meu filho. Professor, aqui na questão não tem dizendo módulo, não. Aqui na questão está dizendo intensidade. Mesma coisa, tá? Então, todo vetor tem três características. Quais são as três características dos vetores? Bora lá, bota aí no chat. Quais são as três características dos vetores? Ele tem, ele tem, e ele tem, esperando, vocês. Esperando vocês colocarem aí no chat. Tô colocando, mas eu tô parando. Pronto. Eu coloquei aqui no chat. Vi que a Maria Vitória também. Chegar no dia da prova, ela não vai ter tanto ponto sobrando, essa menina. Meu Deus do céu. Maria Vitória, aí a Maria Paula. No dia da prova, essas meninas vão ter ponto sobrando. Então, o vetor, gente, ele é um simbolizado, ele é representado por uma seta. E vetor quer dizer grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial, ela tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Tá? E o que é um módulo? Um módulo é um número. A direção, se ela é horizontal, se ela é vertical, e ela tem que ter um sentido. Se o sentido se é para a direita, se é para a esquerda. Vou dar um exemplo. Força. Quando eu digo assim, coloca força nessa caixa para empurrá-la. Aí, de imediato, você vai me dizer empurrá-la para onde? Então, você tem a direção. Se é uma direção horizontal, você está empurrando essa caixa. Se ela é vertical, você está pegando essa caixa e colocando ela em cima de algum lugar. E o sentido? O sentido, vou dar uma dica, o sentido é para onde aponta a seta, porque todo vetor vai ser representado por uma seta. Então, o sentido do vetor, ele é igual ao sentido da seta que esse vetor representa. Pam, pam, pam. Posso continuar? Tá todo mundo sabendo aí do conteúdo? Tá todo mundo entendendo? Bota aí aquela famosa carinha. Eu estou entendendo tudo, estou aprendendo tudo. Pode continuar. Para quem está chegando agora, nesse momento, na aula, por qualquer motivo,
Pareceu aquela música. Não se preocupe, eu estou gravando essa aula e ela vai estar disponível para você assistir lá no meu canal, no YouTube. Pode curtir, compartilhar, tá? Mas eu coloco o link mesmo no Google Sala de Aula, bem como alguma atividade extra, bem como qualquer resumo extra para você estudar no Google Sala de Aula. Então, quando essa aula estiver disponível, que o Google Meet ele deixa depois de alguns minutos, essa aula é disponível no formato de vídeo, para quem está chegando agora. Agora vamos dar início ao nosso assunto. Tá. Então, o vetor, ele é representado por uma seta. Quando você ver no seu livro, tá lá no seu livro, tem um A e uma seta em cima do A. Essa seta aqui não está muito em cima, não, acho que foi algum erro, mas não tem problema não. Quando você vê aqui A e uma seta em cima desse A, você vai ler isso aqui, é o vetor A. A partir de hoje, qualquer seta em cima de uma letra vai ser vetor. Por quê? Eu acabei de te falar que vetor é um símbolo matemático, tá? E qual é a representação dele? Uma seta. É um vetor matemático que simboliza uma seta. E nesse assunto aqui de vetor, tá? Eu vou trazer para vocês também algo da matemática. Ó, desculpa aí, não vai ser toda vez não. Só quando for necessário. Mas sempre vão ser coisas simples e eu vou dar explicação para vocês, tá? Esse assunto, vou repetir, é o assunto desse ano mais fácil que vocês viram ou que vocês vão ver, tá? O assunto de vetor. Então, quando tiver uma letra e uma setinha em cima dessa letra, esse símbolo aqui, que é a seta, eu já falei para vocês, que simboliza o vetor, tá? Que matematicamente, simbolicamente, vetor ele é representado por uma seta. Mas nesse nosso assunto, quando vier duas barrinhas ao lado de uma letra, significa dizer que é o módulo do vetor, tá? Quer dizer que é o número que representa esse vetor. Por exemplo, eu falei para vocês de força, que é uma grandeza vetorial. Então, quando eu tiver força, tá. Quando eu tiver força e eu quiser representar o módulo da força, eu posso colocar um número entre essas duas barrinhas, tá? Isso é uma introdução para vocês, tá? O que você precisa realmente saber aqui é o seguinte: todo vetor tem que ter um número, que é o chamado de módulo, tá? Esse vetor tem que ter um sentido e esse vetor tem que ter uma direção. Por exemplo, o módulo representa o valor dessa grandeza. Se for a força, se for a velocidade. O sentido é se é horizontal, se é vertical. Nesse caso aqui, bota no chat aí, que sentido é esse aqui? Qual é esse sentido que está na tua tela? Botando no chat, participação popular. Qual é o sentido que nós temos aí nesse slide que está bem na tua tela? Qual é o sentido? Esse símbolo amarelo aqui representa uma das três grandezas, uma das três características, melhor dizendo, do vetor. O vetor ele é caracterizado pelo módulo, que é um número, pela direção e pelo sentido. Eu já te dei uma dica ótima para tu saber diferenciar sentido de direção, porque muitas e muitas e muitas vezes os alunos vão querer confundir sentido com direção, tá? Módulo, direção e sentido. Então, para tu saber quem é sentido, tá? Para tu saber quem é sentido, é só tu lembrar só tirar bem que essas duas letrinhas, ó, SE. Qual é a outra palavra que começa com SE? Seta. Então, sentido é para aonde aponta a seta. É ou não é uma dica boa essa daí? Para tu não confundir sentido com direção, tá? Por quê? Sentido, vou colocar aqui no chat. Sentido para onde aponta a. Olha aí uma dica muito, muito valiosa.
Como é que eu vou saber, professor, o que que é sentido e o que que é direção? Tá? O que foi que eu escrevi aí? Sentido. Sentido, S-E. É para onde está apontando a seta. Então, a Maria Paula disse que o sentido era para a direita. Aí a Maria Vitória disse que o sentido era para a vertical. Tá, alguém das duas únicas alunas que estão participando da aula vigorosamente, tá, assiduamente, quer mudar a resposta ou vão permanecer com essa resposta? Que aí eu vou dizer quem está certo e quem está errado. E não importa se você está certo ou se está errado. Que tem de mais importante é que você está participando da aula. Maria Vitória disse que continua. E a Maria Paula também disse que continua. Que bom que vocês são convictas. Convictas. Tá bom. Apareceu aqui a Cíntia para ganhar meio pontinho na testa. O pior é que essas besteiras que eu falo fica tudo gravado. Gente, então vamos lembrar. Sentido é você lembrar da palavra seta. Então, para onde aponta a seta é o sentido. Teve uma pessoa aqui, vamos lá, que foi a Maria Paula, que disse que o sentido era para a direita, porque a seta está apontando para a direita. Ok, parabéns para Maria Paula e parabéns para Maria Vitória por ter participado. Mas sentido é para onde está apontando a seta. E direção é horizontal, vertical. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, peraí, deixa eu ver aqui. Tchan, 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 Maria Paula. Tan, 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 tan. Sentido é para a direita, viu, Paula? Agora vamos continuar. O que que eu Professor, mas tenho? no caso, aí ia ser horizontal, né? Tá, sentido, quando eu pedir sentido, você vai ter que verificar para onde está apontando a seta. Se ela tá apontando para a direita, se ela está apontando para a esquerda, se ela está apontando para cima, se ela está apontando para baixo. O sentido, quando você for perguntada qual o sentido do vetor C que está aí na tua tela. Como é que você vai me responder? Qual é o sentido do vetor C Ele que tá para está direita, exatamente, o sentido é para a direita. E qual é o sentido do vetor F que está aí na tua tela? para baixo. No caso, ele vai ser Sentido para vertical. baixo. Não, sentido é para onde ele está apontando. Agora, a direção é que vai ser horizontal, vertical, entendeu? Entendi. São três elementos que você tem que caracterizar um vetor. O primeiro elemento é um número. O segundo elemento é a direção. E o terceiro elemento é o sentido. Módulo, direção e sentido. Então, são três informações diferentes. Por exemplo, aqui na letra C, o vetor C, ele tem o mesmo tamanho do vetor D, então quer dizer que ele tem o mesmo módulo. E o vetor C e o vetor D estão na horizontal, então eles têm a mesma direção. E o vetor C, opa, e o vetor C e o vetor D estão apontando para a direita, ou seja, eles têm também o mesmo sentido, tá? No caso aqui do vetor A e vetor B, tá? Eles estão na diagonal, então, e tem o mesmo tamanho. Então, o vetor A e o vetor B têm o mesmo módulo, porque eles têm o mesmo tamanho. Eles têm a mesma direção, porque os dois estão na diagonal, tá? Estão na diagonal aqui, ó.
E eles têm o mesmo sentido porque eles estão apontando para a esquerda. Sentido é uma informação, módulo é outra informação e direção é outra informação. Todo vetor, toda unidade de medida vetorial, o que a gente chama de grandeza vetorial, ele tem essas três informações: o módulo, que é o tamanho, que é o número, a direção, que é a horizontal, vertical, apareceu até aqui uma diagonal, tá? E um sentido, que é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Tá entendido aí, Maia? Oi? Oi, oi, Tá oi, sim, oi. professor. Tá entendido, né? Ótimo. Esse assunto é muito simples mesmo. Pronto. Então, bem na tela, apareceu o quê? Vetores que têm o mesmo tamanho, então tem o mesmo módulo. Esses dois aqui na horizontal, então eles têm a mesma direção. E eles estão apontando para o mesmo lugar, então eles têm a mesma seta apontando para o mesmo lugar, então eles têm o mesmo sentido. Ok, alguém tem alguma pergunta sobre esse slide que está aí na tela? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Os vetores possuem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Pronto. Bota a carinha triste aí, quem quiser que eu repita a explicação. Quem quiser, quem não estiver entendendo, tá? Fique à vontade para participar, principalmente aquelas pessoas que não participaram ainda. Se você quiser que você quiser participar e não quiser que eu fale teu nome aqui, Repete bem essa última parte, por favor. não se preocupe, eu não falo teu nome. Você manda a mensagem aí no privado, aí você faz a pergunta, eu te respondo, eu não digo teu nome. Mas se você quiser, eu faço a chamada, faço aqui ao vivo. A Maia perguntou o seguinte: aqui eu tenho o símbolo matemático vetor, que nós estamos estudando. Aqui está dizendo que aqui é o vetor C. Como é que eu sei que aqui tá sendo representado o vetor C? Porque tem uma letra e em cima da letra tem um símbolo que representa o vetor, que é uma seta. Tá? Então, essa seta aqui, que é esse vetor C, tem o mesmo tamanho do vetor D. Então, quer dizer que eles têm o mesmo número, tipo, se for 2 centímetros, se for 2 newtons, se for duas cargas elétricas. Então, como eles têm o mesmo número, eu digo que eles têm o mesmo módulo, tá? Porque eles têm o mesmo tamanho. Como ambos estão na horizontal, eu também digo que os dois têm a mesma direção. E como ambos têm uma seta que aponta para a direita, eu também digo que a seta é o sentido deles. Então, o vetor C e o vetor D têm mesmo módulo, tamanho, mesma direção horizontal e o mesmo sentido, que é para a direita. O vetor A e B, tá? Eles têm o mesmo tamanho, mesmo módulo, eles têm a mesma direção, opa, a direção aqui é diagonal, e eles têm o mesmo sentido, que é apontando para baixo. O vetor F e o vetor F têm o mesmo tamanho, que é o mesmo módulo, eles têm a mesma direção. Oh, o slide não aguenta, não, não tem paciência, não. Eles têm o mesmo módulo, que é o mesmo tamanho, têm a mesma direção, que é vertical, e tem o mesmo sentido, ou seja, para onde aponta a seta, que é para baixo. Pronto? Ficou entendido aí? Ficou entendido? Ficou entendido? Exatamente. As medidas, que é o módulo, que é também o tamanho. Ficou entendido? Ficou? Só tem um problema. Na hora que a aula tá ficando boa, o tempo acaba. Mas eu acho que dá tempo de eu falar bem aqui de vetores opostos. Deixa eu ver aqui. Não. Vetores opostos. Eu vou deixar disponível esse slide para vocês no Google Sala de Aula. Aí vocês dêem uma olhada nesse slide, tá? Vou deixar também, se eu tiver algum videozinho bem explicadinho, bem rapidinho, tá? Esse vídeo dessa aula também vai estar disponível. Vocês vão dar uma olhada. E já vai ter lá umas questões para vocês irem treinando. Porque basicamente agora que vocês vão
ter que diferenciar é módulo, direção, sentido e grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá bom? Eu vou parar por aqui, tá? Mas você já pode perceber o seguinte, que esse vetor, a seta dele aponta para a direita e a seta desse aponta para a esquerda. Eles têm o mesmo tamanho, eles estão na horizontal, então o que é que diferencia um vetor do outro? Coloca aí no chat para poder me despedir. O que é que está diferente? Ok, ok, ok. Eu geralmente coloco. O que é que eles têm de diferente? Diferente. O que é que eles têm de diferente? Eles têm direção opostas, não tem não, professor? Eles têm setas contrárias, setas opostas. Então, o que eles têm de diferente é o que você falou, mas que na linguagem da física eu chamo de sentidos opostos, sentidos contrários, como a Maria Paula está dizendo aqui. Então, o que eles têm de diferente é o sentido, mas eles estão, todos os dois, aqueles dois primeiros que eu falei, que eu te mostrei, eles estão na horizontal. Então, o que eles têm de igual? Eles têm módulo igual, que é o tamanho, eles têm direções iguais, que é na horizontal, mas o sentido, ou seja, para onde a seta está apontando, são para sentidos diferentes, tá bom? Gente, eu espero que todo mundo fique bem, todo mundo fique com saúde, todo mundo mande um abraço, um beijo para mamãe, papai, vovô. Agradeça a Deus por você ter a oportunidade de estar estudando com esse professor bonito que está aí na tela, tá bom? Ele acordou muito feliz hoje para falar com vocês, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau. Felicidade. Tudo de bom. Tchau, 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 tchau.